Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. Neste domingo gostaria de falar sobre o modo de receber a Santa Comunhão. A maneira como recebemos o Santíssimo Sacramento durante o Santo Sacrifício da Missa reflete a nossa fé ou a nossa falta de fé na presença real de Nosso Senhor, na transubstanciação realizada durante o sacrifício da missa e também na dignidade do sacerdócio estabelecido por Nosso Senhor Jesus Cristo para celebrar este sagrado mistério. E isto fica evidente, sobretudo, quando surge lá no começo do segundo milênio, eu falo dos anos 1000, uma figura chamada Berengário e os seus seguidores, os berengarianos. Depois eles iriam passar os seus erros para outros hereges, até chegar em Martinho Lutero e João Calvino, os anglicanos, etc. Mas, lá no ano 1000, foi ele que deu início a um movimento de descrença na presença real de Nosso Senhor Jesus Cristo. E para esse veneno que começou a surgir ali, a Igreja promoveu muitos remédios, e o mais poderoso destes remédios foi a recepção da Santa Comunhão, se isso não era prática universal, passou a ser, da seguinte maneira que nós vemos aí. Ficou isso tão arraigado na mentalidade católica que, como você vê, até mesmo nas representações da Santa Ceia, da última ceia de Nosso Senhor Jesus Cristo com seus apóstolos, costumava-se representar Nosso Senhor Jesus Cristo, distribuindo aos apóstolos a comunhão da maneira mais reverente, indubitavelmente a mais respeitosa, a que mais reconhece a dignidade daquele que confere e do que confere, quer dizer, a dignidade do sacerdote que está atuando na pessoa de Cristo e Cristo na Santíssima Eucaristia. Então, isto está em toda a arte católica. Essa foi a maneira forte com que a Igreja soube combater essa negação dupla da presença de Cristo na Eucaristia, do poder do sacerdócio instituído por Cristo no mesmo dia em que ele instituiu o Santo Sacrifício da Missa. Isto está em toda a arte católica, que nós temos uma imagem, também uma representação da última comunhão de São Jerônimo. Veja, sempre tem uma forma reverente. Aqui também a comunhão de Santa Teresa, olhem só, ela recebendo a comunhão de joelhos, não é? E na boca. Aqui, essa é uma imagem muito poderosa porque está representando São Carlos Borromeu, distribuindo a comunhão às pessoas acometidas pela lepra. Então, aí também testemunho de fé na divina providência, um testemunho de caridade dos sacerdotes para com aqueles acometidos de doenças contagiosas. Vejam o contraste do que fez um santo e um católico com aquilo que fizeram os modernistas há pouco tempo atrás, em face de uma outra doença contagiosa. Só faltava eles se esconderem debaixo da cama, esses covardes e estes descaridosos modernistas. Evidentemente que os padres católicos tradicionais não compactuaram com esta farsa. E aqui também você tem uma representação, olhem só, para quem duvidava que Picasso sabia pintar por conta de outras obras dele, bem abstratas. Aqui temos uma imagem, sim, ele sabia pintar e fez a representação aí de uma primeira comunhão. Olhe só, novamente, né, de joelhos, pronto para receber na boca a Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa é a maneira católica de receber a Santa Comunhão desde o surgimento dessa heresia. Então, novamente, não quer isso dizer que na antiguidade não se recebia de uma outra forma, porém, quer isso dizer que a partir de um certo momento,
a igreja entendeu ser muito importante receber-se a Eucaristia assim, justamente por conta daqueles que negavam a presença real de nosso Senhor Jesus Cristo e a dignidade do sacerdócio. E essa prática nos leva a reconhecer essas duas coisas. E é por isso que a igreja seguiu e segue essa prática. Não podemos esquecer. No meio do caminho, então, como vocês sabem, os protestantes resolveram, numa de suas primeiras medidas para tirar das pessoas a fé nessas duas coisas, na presença real, na transubstanciação, na Eucaristia e também no sacerdócio, eles promoveram a comunhão na mão e de pé. Isso foi o que eles fizeram em 1500. Então, as pessoas que hoje querem dizer que isto é uma mudança para os nossos tempos, não. Isso foi uma mudança feita nos 1500, pelos protestantes. E essa mudança foi justamente isso, está escrito, eles afirmam isso, nós fizemos essa mudança para tirar a superstição dos católicos de que Jesus está presente na Eucaristia e de que os sacerdotes são diferentes das outras pessoas. Ou seja, a noção de que o sacerdote, na celebração dos santos mistérios, sagrados mistérios, está in persona Christi, na pessoa do próprio Cristo. E os neoprotestantes dos anos 60, aqueles hereges modernistas, de que tanto falo e que tanto lamentamos, né, de que tenham se infiltrado e transtornado todo o mundo católico com suas heresias, eles então introduziram essa prática, a princípio como uma, entre aspas, desobediência programada, não é? Até isso se tornar algo praticamente universal. E aí eu repito aquele tópico que comecei a tratar aqui. A maneira como recebemos comunhão reflete a nossa crença sobre a comunhão e sobre aquele que confere, em persona Christi, a Sagrada Comunhão, sobre o sacerdote, o sacerdócio católico. Então, eu mostrei para vocês, a princípio, a maneira católica de receber a Santa Comunhão. Agora eu vou mostrar para vocês uma imagem mais chocante, mas que reflete um pouco a realidade de completa falta de noção, de completa desorientação, e uma desorientação programada e provocada. Os protestantes sabiam o que estavam fazendo quando aboliram a prática católica, e os modernistas nos anos 60, esses bispos apóstatas, esses papas apóstatas da Igreja pós-conciliar do Concílio Vaticano II, sabiam o que estavam fazendo quando permitiram e promoveram essa prática. Sabiam que a consequência é você chegar a um ponto que as pessoas acham que estão apenas ali, um olhando para o outro, se reunindo para falar de Jesus e esquecendo ou ignorando a presença de Cristo, ignorando o que significa para um católico a Eucaristia. Não entrando aqui nos méritos da validade, vamos ficar aqui na esfera da postura da pessoa diante do que ela tem e considera como a Santíssima Eucaristia, um sacerdote católico, etc. Dentro desta perspectiva, você vê que essas pessoas perderam inteiramente a consciência do que estão fazendo ali, a ponto de você ter a galinha dançante, a dança da galinha, durante a comunhão. É isso que eu vou mostrar para vocês. Aqui você tem um screenshot, a informação vem do site Novo Zorduat. Aqui nós fizemos a tradução automática que o navegador oferece, mas vamos mostrar para vocês, são apenas 50 segundos de vídeo, o que aconteceu aí, o que é essa galinha dançante durante a comunhão. E note então a grande diferença, olha aqui, o grande contraste do modo como um católico recebe a comunhão e como essa gente, infelizmente, recebe a Sagrada Comunhão.
E uma outra aberração produzida pelo Concílio Vaticano II, além da deforma litúrgica, foi a ideia do ecumenismo. Ou seja, agora não só nós temos que imitar o modo que os protestantes celebram a missa e nós reformarmos, entre aspas, nós fazemos uma atualização da liturgia, uma atualização que veio atrasada há 500 anos, que os protestantes já tinham feito 500 anos atrás, mas que na verdade é uma acomodação ao protestantismo. Além disso, começou-se a ideia de que nós temos que nos unir aos protestantes. Então, não vamos apenas imitá-los, mas vamos estar junto com eles. Não obstante os insultos, heresias, disparates que eles ensinam sobre a fé católica. E isso aí é o resultado, né? Isso é um dos resultados do ecumenismo. Essa missa dos tolos que eles fizeram. Aí você tem de preto o ministro luterano, centro da imagem, e do outro segurando uma espécie de báculo, né, com um bicho em cima. Então ali você tem o padre modernista. Vou mostrar apenas a procissão de entrada para você ter uma noção de como eles perderam completamente a noção do que é uma missa, né, seduzidos pelos erros do protestantismo. Aí está o padre modernista, Novo Sordo, e aí os demais da procissão, todos fantasiados, subindo o altar. Aí vão. Realmente uma missa dos tolos. Poderíamos dizer até, que no inglês também tem essa conotação, os loucos, as pessoas que realmente não sabem o que é uma igreja, para que serve uma igreja, para que foi construída uma igreja, e o que se deve fazer aí, que é a celebração do Santo Sacrifício da Missa. Então, isso talvez é o que Nosso Senhor colocou na Sagrada Escritura quando falou em abominação da desolação, citando o profeta Daniel. Então você vê realmente que tudo que há de mais vazio, de vão, na mente humana, está sendo colocado, está sendo elevado no altar de Deus. Então, está sendo posto no lugar sagrado. Então, o profano, tudo que é profano, tudo que é estranho à nossa fé e à reverência que nós devemos a Jesus Cristo, a Santíssima Eucaristia, ao sacerdócio, tudo isso está sendo colocado para dentro. E o que está sendo colocado para fora? O que não pode acontecer em hipótese alguma? O que não pode acontecer em hipótese alguma é isso aqui. É a Santa Missa. É a Santa Missa Tridentina. Oferecida a Deus. Aqui você tem as imagens da comunhão, mas vocês sabem muito bem. A Missa Tridentina, o sacerdote oferece, faz as orações, tudo voltado para Deus. Nosso Senhor, os fiéis a mesma coisa. Todos numa mesma direção, porque sabem que ali estão a oferecer, cada qual a seu modo, o sacrifício. O único sacrifício agradável a Deus, e não essas coisas que, por boas que possam ser em um outro contexto, ou indiferentes que sejam, elas não são dignas, como a hóstia imaculada, de ser oferecidas. Então as pessoas tinham noção que o maior trabalho estava sendo operado ali pelas mãos do sacerdote, né? E que o maior dom da Eucaristia é o próprio Cristo. E nisso, então, diante disso, não precisamos fazer muita coisa, temos que rezar, temos que nos ajoelhar diante de um mistério tão grande, a nos beneficiar
desta maravilha que Deus faz por nós na Santa Eucaristia. E aí, todo o respeito, toda a honra a nosso Senhor Jesus Cristo. Essa era a postura dos católicos. E somente essa revolução, essa deserção da fé dos nossos antepassados é que pôde trazer essas aberrações para dentro da casa de Deus. Então, eu acredito que nós, hoje, com tanta informação aqui na internet, você pode pesquisar, você pode se informar sobre como eram as coisas antigamente, como eram melhores em termos de fé, em termos de religião. Olhe como os santos comungavam. Tenha isso em consideração e veja que não dá mais para fazer de conta que isto aí é a Igreja Católica, essa seita modernista, que o que eles fizeram, as mudanças que eles fizeram foram apenas mudanças de detalhe, apenas uma atualização, quando não é atualização nenhuma, isso é pura mentira. Os hereges já há séculos faziam o que eles fizeram, e é por isso que eles eram chamados de hereges, eles eram chamados de traidores da religião católica. Então, como podemos chamar esses imitadores de traidores? Não quer chamar de traidor? Então, chamem de imitadores de traidores. Como nós podemos, então, tratá-los de uma outra forma, entender que eles estão fazendo um serviço a Deus, quando você vê que a consequência clara e necessária dessas deformas que eles fizeram, colocando o homem no lugar de Deus, no altar, ou a galinha, nesse caso aqui, isso não agrada a Deus, e isto é uma consequência lógica de você ter colocado a Assembleia Celebrante, ter colocado o homem no lugar do respeito, da reverência que nós devemos a nosso Senhor Jesus Cristo, da fé católica na Santíssima Eucaristia. Então vamos pensar nisso, nesse domingo dedicado ao nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos pensar no modo como nós devemos prestar culto a Deus. Não é dessa forma aqui ou de uma forma equivalente em uma missa protestantizada que se oferece aí nas paróquias, as dioceses. Essa missa já que foi tocada pela heresia protestante, pela falta de reverência dos protestantes para com a Eucaristia. Mas sim, nós vamos para a missa católica, a missa tridentina. Certo? A missa que o Bergoglio, esse herege, está perseguindo, está querendo que seja totalmente substituída pela missa falsa do Concílio Vaticano II. Espero ter ajudado você nessa decisão, a compreender isso, a ter esse propósito de vida, realmente de prestar a Deus o culto que Ele merece neste dia maravilhoso, em que fazemos memória da redenção e que os católicos do mundo todo buscam honrá-lo da melhor forma possível, que é através do oferecimento do santo sacrifício da missa. Então é isso, muito obrigado pela vossa atenção, fique com Deus, até a próxima, tchau, tchau.